Nem só de boas leituras se forma um leitor. E eu discordo disso. Olá pessoal, sou David Stephantins e este é meu canal Imaginando. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje a gente vai abordar aqui livros dos quais eu fui um guerreiro para ter que enfrentar eles. Os livros que eu vou estar abordando aqui são livros dos quais eu li e eu não gostei deles nem um pouco. Foram grandes bombas que eu enfrentei aí na minha volta como leitor. Porque pra quem não sabe, eu acabei deixando de ler e foi uma era que eu batizei ela como a minha era Dark. Que foi uma era da qual eu acabei largando completamente a leitura, deixei de ler por anos, e aí acabei voltando ali em meados de 2022, e com essa minha volta eu resolvi falar de livros na internet. Então resolvi com esse vídeo juntar aí esses piores livros, essas bombas que eu li nesta minha volta como leitor. Os livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, a maioria são 1 estrela, a boa parte aqui são todos 1 estrela, se tiver 1 ou 2 é 1 estrela e meia, 2 estrelas eu acho. E eu vou começar com Jack Livingstone, Ver Gente Morta. Esse livro aqui, a premissa dele chama muita atenção. Inclusive, eu comprei ele por conta disso. Aonde vai falar aqui sobre a história desse garoto, que o nome dele é Jack. E realmente, como o nome do livro já fala, né, tudo, ele consegue ver espírito, né, gente mortas, gores. E com o tempo ele vai se acostumando com isso. Sendo que, um certo dia, um desses espíritos, dessas criaturas mortas, começa a assombrar ele bastante. Pela primeira vez, vai começar a colocar a vida dele em perigo. E a gente vai começar a ver o passado desse que vai estar colocando a vida dele em risco, ainda quando era vivo. E a partir daí a gente vai começar a ver essa aventura. O Jack, gente, ele é um cara gay, tá? E do qual também sofria ali meio que bullying. E durante a narrativa a gente vai conhecer tanto a vida do Jack, como também desse fantasma ainda quando ele era vivo. E como eu falei pra vocês, foi uma grande decepção. Uma grande decepção esse livro aqui. Minha gente, eu sofri muito pra terminar esse livro. Muito mesmo. O próximo livro é um gênero do qual não me chama atenção nem um pouco. E por que então eu li esse livro? Na verdade eu ganhei ele, né? Então eu enfrentei ele mesmo assim, mesmo não sendo o gênero do qual é algo que eu gosto. Eu estou falando de A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Depois que eu ganhei esse livro, né, e que eu li ele, fui fazer uma pesquisa sobre e acabei descobrindo que ele parece que faz parte de uma grande série, mas pelo visto cada livro funciona sozinho. E aqui vai contar a história de uma garota que vai ganhar uma livraria de herança, e aqui vai ter um outro personagem que vai fazer o par romântico dessa outra garota, que é o Sebastian, e ele vai fazer a vida dessa garota inferno, por conta que ela ganha essa livraria de herança. E então, como eu falei pra vocês, esse Sebastian meio que vai fazer de par romântico dessa menina. E por que eu digo que esse livro foi uma bomba? Um dos pontos não foi por conta que esse é o tipo de gênero que eu não gosto. A bomba desse livro é porque ele não é um romance. Esse livro se vendeu sendo uma coisa do qual ele não cumpre com aquilo que ele se diz ser. E assim, se você leu esse livro, porque depois eu fiquei sabendo que muita gente gosta desse tipo de livro. Gente, esse livro aqui não é romântico. O cara... Esse Sebastian, ele é um grande escroto. Ele é um grande cara ridículo. E se as pessoas estão se apaixonando por esse tipo de cara, gente, vão pra terapia. Porque, sério, não rola. O cara passa o livro todinho sendo um grande idiota pra menina, gente. Como é que um cara é ridículo ao ponto de querer destruir a vida da garota só por conta que ela ganhou algo? Sabe? Inveja. E ele também tem as coisas dele, sabe? Aí a gente vai acompanhando ele se aproximando dela, se aproximando de um jeito muito ruim, tá? Não pense que é de uma maneira muito boa, porque assim, quando vem acontecer alguma coisa aqui sobre romance da parte dele pra ela, são migalhas. Tipo, migalhas lá no finalzinho. E outra... o livro todo fala sobre uma coisa que eles não vão fazer de jeito nenhum. Aí quando é na última página, sério, na última página, quando você vira, a autora pega, quebra a quarta parede e diz: eles fizeram isso. Não. Teve só um momento, um único momento que esse cara, Sebastian, foi legal dentro desse livro. E mesmo assim não foi nem com ela, foi com o irmão da garota. Somente isso. E ela pega isso como algo bom, de tipo assim, ele é bom com o meu irmão. Deixa eu passar pano aqui pra ele, eu acho que ele merece meu amor. Por favor, né? Não, gente, esse livro aqui é horrível, uma bomba.
A próxima bomba é um livro do Adam Silveira. Eu já tinha lido aquele famoso livro dele, né, que bombou, que é Os Dois Morrem no Final. E, assim, ele é um livro legal, tá? Não achei ele tudo isso, mas ele é um livro bom. Mas eu queria ler algo novo dele. E então eu fui saber mais sobre livros dele e acabei me deparando com um do qual as pessoas não falam muito por aí. E eu encontrei esse aqui, História é Tudo Que Me Deixou. Aqui vai contar a história de Griffin, do qual está vivendo luto após seu ex-namorado morrer, o Theo. E o Theo era um garoto do qual já tinha ido embora ali da cidade dele para começar a faculdade, e lá ele já tinha conhecido um outro garoto do qual já tinha também engatado ali, né, nesse relacionamento novo, e no caso é o Jackson. Com isso, acontece de ter ali o funeral, e aí a gente tem uma cena que o Griffin e o Jackson acabam estando no mesmo lugar para dar ali suas últimas, para estar se despedindo, né, do Theo. Então, os dois se aproximam e vão começar a ter contato, tentando os dois juntos superar esse luto junto. Com isso, a gente vai começar a acompanhar a dor desses dois personagens. Eu sou uma pessoa que gosta de livros que faz você sofrer e deixar no chão. Então, depois que eu li essa sinopse, eu disse, eu quero esse tipo de livro. E aí eu tive minha decepção. Esse livro aqui foi uma bomba. Quando eu tava lendo ele, era como se eu estivesse vendo o ar, sabe? Assim, pro nada. Eu só queria que ele terminasse logo, porque eu tenho disso, eu sou uma pessoa que não desiste dos livros, eu me torturo. Por isso então que o nome desse vídeo aqui, eu fui um guerreiro para terminar esses livros, porque realmente eu fui um guerreiro. Então esse livro aqui pra mim era como se eu não estivesse lendo nada, eu só tava passando as páginas diante de meus olhos e sofrendo com isso. Aí não tem nem muita coisa pra falar sobre ele, nem de ruim, pra vocês terem ideia. E outro livro também que eu não tenho muito o que falar sobre ele, de tão ruim que foi, Uma Constelação de Fenômenos Vitais. Outro livro do qual esse aqui eu também ganhei. E assim, sabe? Ai. Aqui vai contar a história de uma garotinha que meio que vai presenciar a morte dos seus pais, sobre uma guerra que tá acontecendo. E diante dessa guerra, o lado ali do território inimigo invade uma das casas dessas pessoas que tem como eles inimigos. Eles começam a matar essa família, né? E a garota vê tudo isso. E um dos vizinhos, assistindo tudo ali da floresta, fica escondido ali de trás de uma árvore, até que ele vê a oportunidade de conseguir salvar a criança. Ele pega essa menina e foge dali, até que eles encontram uma enfermeira que acolhe eles e começa, né, a cuidar deles também. E a partir de então a gente vai começar a ver o cenário desse lugar, dessa destruição que essa guerra tá trazendo para esses personagens e a vida deles ali sobre outras pessoas que vêm aparecer dentro dessa história. Essa premissa é muito legal, mas o desenvolvimento dela não é nada bom. Não é nada bom, inclusive eu nem lembro dela toda, sério. Pra vocês terem ideia de como foi ruim. Horrível, não leiam. Bem, antes da gente prosseguir, gente, dá o like aí de vocês, tá? Isso é muito importante aqui pro canal e eu agradeço bastante a vocês se vocês acabarem realizando isso. Bom, prosseguindo, diferente desses últimos livros que eu mostrei pra vocês, né? Essas últimas bombas aí que eu enfrentei. O livro que eu vou mostrar pra vocês agora é um livro do qual, esse ele ficou bem marcado em mim por conta que, assim, não tem como esquecer ele, porque ele é tão ruim, mas tão ruim que eu sei por que ele é ruim. Angelologia, o conhecimento dos anjos. Isso aqui não é um livro fictício, isso aqui é um livro de teologia, porque não é possível que alguém fez isso aqui para se ler como uma ficção. Não, não é. Isso aqui é para quem gosta de teologia. Não é possível, não é possível, gente. Ele não vai deixar você respirar. Ele não deixa você respirar. Essa bomba tem uns rodapé e você vai ter a impressão que foi teletransportado pra Bíblia. Sério, não tô exagerando. Tá vendo isso aqui embaixo? Isso tudo aqui é um rodapé. Vocês estão vendo isso? Olha o tamanho disso aqui. Isso é um rodapé. Sem falar do texto, olha isso. Ele não deixa você respirar esse livro. Ele é terrível. Sem falar que a história é um saco. Essa história aqui é um saco. Aqui vai contar a história de uma garota que tem 26 anos, do qual vai descobrir que ela é meio que especial, aonde tá tendo uma guerra entre anjos, e aí ela foi abandonada pelo pai no mosteiro, onde ela é criada por freiras, e aí esses anjos querem ela, e blá 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 blá. Não perda seu tempo lendo ele. Também é um livro ganhado. Nós Dois no Éter. Eu achava que eu ia amar esse livro. Ele foi uma indicação, e eu me decepcionei. Sim, me decepcionei. Aqui vai contar a história de dois personagens onde eles meio que estão se apaixonando e eles têm uma maneira meio de pensar sobre a vida diferente das pessoas. Principalmente um deles, que é o cara. Não lembro mais o nome dele. E eles vão se envolver, né? Eles vão se conhecer em um instituto de arte. E aí eles vão começar a se permitir um entrar na vida do outro. Com isso,
eles vão estar botando em mesa seus pontos de vista sobre a vida. E é uma troca da qual eu esperava que fosse muito bacana. Eu acho bom, eu gosto disso, de ver esses tipos de interação entre personagens, né? Pontos de vista diferentes. Eu acho que isso enriquece muito os personagens e a gente tem sempre muito o que aprender com isso quando a gente encontra nos personagens. Então, quando eu vi o criador de conteúdo falando sobre esse livro, eu fiquei pensando, eu acho que eu vou ler esse livro, eu vou aprender bastante com ele. Estava enganado. É um livro muito chato, muito chato. Só tem um momento aqui que o carinha do livro, ele fala sobre as abelhas e é algo muito interessante. Realmente esse ponto foi muito legal, o que fez com que o livro ganhasse 1,5 estrelas. Mas o resto não me agradou. Aí a guria lá, que é a menina que tá apaixonada por ele, meio que tá passando por um grande perrengue sobre o relacionamento dela, e o marido dela também é um escroto. Não gostei também, não indico. E agora vamos lá, para os livros que eu massacrei na internet. Livros dos quais muita gente falou muito bem deles, sendo que assim, eu fui enganado. Gente, que livros horríveis. Eu me arrependi profundamente de ler esses livros. Não. Livros horríveis. Vou começar falando do qual foi o primeiro que eu li. E eu acho que é até o mais famoso entre esses dois que eu vou mostrar aqui. A Vida Invisível de Edgar Larue. Por quê? Eu mereci. Por quê? Por que, universo? O que foi que eu fiz para merecer esse livro? Eu fui um guerreiro pra terminar isso aqui porque, ó, gente, ele não é fino, tá? Sério. Gente, pra quem não sabe, esse livro aqui vai contar a história de uma garota, que é essa... Não sei falar o nome dessa garota, Edgar Larue, que não quer ter uma vida como qualquer outra mulher que a sociedade impõe, que é se casar e ter filhos. Ela quer ter uma vida livre, ela não quer se amarrar a isso. Então existe aqui uma mitologia onde diz que existem os deuses, onde as pessoas adoram eles e clamam pra eles. Sendo que existe uma lenda entre elas que diz que nunca você deve orar, né, fazer um pedido aos deuses da noite, que eles são perigosos, sobre o que eles podem te entregar. Mas a protagonista não liga pra isso, ela quer fugir daquilo. Ela não quer seguir aquele padrão que as mulheres são colocadas pra viver. E já por aí, eu já fiquei, nossa, que legal, mulheres empoderadas, uma mulher que tá querendo sair fora da caixinha. Isso já foi me chamando a atenção daí, algo que eu gosto, que me chamou a atenção. E aí eu fui seguindo, né, fui lendo a sinopse e cada vez mais foi me chamando a atenção isso. E o que acontece? Então essa menina vai à floresta em busca desse deus aí da noite. E encontra ele e faz um pedido a ele. Ela diz que não quer essa vida, ela quer ter uma vida livre. E ele diz que sim, que ela vai conseguir isso, sendo que em troca, toda vez que ela desse as costas pra alguém, essa pessoa jamais iria lembrar dela e ela iria se tornar uma pessoa imortal. E assim acontece. Antes de continuar, quero chamar você que ainda não se inscreveu aqui no canal. Se inscreva aí, gente. Eu tenho vídeo aqui todas as quintas-feiras. Quando não sai na quinta, às vezes sai na segunda. Eu falo sobre livro aqui, tô trazendo mangá e entre outros quadros. Então, gente, se inscreve aí. Estarei ficando muito grato. Aí eu comecei a ler esse livro com essa primícia. Eu achava que o livro ia ser muito bacana e tal, sendo que aí a coisa começou a se repetir. Aí o livro começou a ficar muito maçante, ficou muito chato e eu comecei a ficar, ai meu Deus, é sério, vai ficar só nisso. E assim, começou a morgar muito. Não, por favor. Eu sei, tem uma filosofia dentro do livro, sobre o ensinamento de vida. Eu gosto disso. Eu sou um tipo de leitor que gosta desse tipo de conteúdo. Mas aqui não funcionou. Sério, não funcionou. Não, de jeito nenhum. O livro parece que vai sobreviver quando aparece outro personagem aqui, que é um Henry. Até, inclusive, quando o Henry aparece aqui, Harry, quando a história parece que até tem um pouquinho de vida. O Henry é a única pessoa que consegue lembrar da menina, né? Da Edgar Larue. Pois mesmo quando ele dá as costas pra ela, ele ainda lembra dela. E ela começa a ir atrás dele pra saber mais sobre a vida dele. Porque agora parece que finalmente ela vai conseguir ter laço com alguém. Porque aqui ela acaba se arrependendo desse desejo aí que ela fez. E o que ocorre? Esse livro também, ele brilha mais quando o Lucy aparece. O Lucy é aquele deus, demônio que tem aqui, que ela fez impacto com ele. E quando ele surge aqui, o livro ele toma um rumo completamente diferente. Eu acho que se a autora tivesse trabalhado mais com o Lucy dentro da história, esse livro aqui ele teria um rumo muito melhor do que ele é, sabe? O livro ele é muito morto. Digamos que o Lucy é o vilão da história. Se o Lucy tivesse um papel mais marcante dentro da história, se ele aparecesse mais, eu acho que o livro teria me ganhado. Mas como ele aparece mais no final, em pontos muito específicos, é um desastre. O último livro que eu estou trazendo aqui, do qual eu fui um grande guerreiro para enfrentar ele, é um livro que inventaram de
até comparar ele com uma franquia da qual eu gosto muito, uma trilogia que já é nem mais uma trilogia, né, que a gente tem outros livros aí sendo lançado, que eu achei uma ousadia de quem colocou essa comparação. É um livro que eu tava esperando muito por conta dessa comparação e assim, falaram muito bem dele e quando eu li esse livro, ai meu Deus do céu, o balde d'água gelada que jogaram em mim. Eu tô falando de Fúria Vermelha. Olha que eu pensei ainda em comprar esse primeiro volume e o segundo, viu? Porque é uma trilogia isso aqui. Ainda bem que eu não fiz essa caquinha, porque, sério, eu quase comprei o segundo volume junto com isso aqui, porque o segundo volume... soltaram até fogos, porque o segundo volume tava barato. Gente, compararam isso aqui com Jogos Vorazes, por favor. Jogos Vorazes, meu amor. Não. Tá. Aqui vai contar a história de um garoto chamado Darron, acho que ele tem 16 anos de idade, aonde ele mora ali em Marte e junto com ele tem a família, né? E eles todos moram no subterrâneo de Marte, né, debaixo da Terra, e eles trabalham ali cavando para levar benefícios para as pessoas que são consideradas de ouro, são a classe alta ali nesse universo. E eles se acabam de trabalhar para dar boa vida para os outros. São os CLT da vida, né? E com isso, já cansado dessa vida, ele tem aqui sua esposa, que é bem novinha também, e ela meio que é revoltada com tudo que acontece ali. E ela é uma chama pra ele, né? Aí acontece uma certa coisa aqui dentro da história, da qual vai fazer com que esse garoto se revolte cada vez mais com a vida que ele tem. Ele já perdeu o pai dele, né? Aqui não é spoiler, tá? Isso já acontece de cara, já é falado pra gente. Ele já não tem o pai dele. E as coisas vão acontecendo dentro da história, fazendo com que o protagonista se revolte com essa sociedade que ele vive. Aonde vão fazer com que esse garoto se infiltre, se tornando um ouro, e vai viver agora entre os ouro e derruba aquele lugar de dentro para fora, causando uma rebelião. A partir daí a gente vai acompanhar isso, o crescimento desse personagem e fazendo uma grande rebelião, gente. Aí aqui é isso. Esse livro é isso, gente, sério. O livro ele tinha muita coisa pra funcionar, sabe? Mas não funciona, gente, sério. Ai, meu Deus do céu. Eu queria ter gostado dele, não vou mentir. Queria muito ter gostado dele, porque eu gosto disso. Rebelião, a força dos oprimidos. Mas não foi. O livro é muito chato, não acontece nada dentro dessa história. Absolutamente nada. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, deixa o like de vocês, tá? Se você é novo por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho pra você estar recebendo toda a notificação minha. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, vocês podem me seguir tanto no TikTok como no Instagram, através do @imaginando.ok, onde vocês vão consumir outros conteúdos meus por lá. Conta aí nos comentários se vocês concordam comigo ou não sobre essa lista dessas bombas que eu acabei lendo. Se vocês concordam comigo, deixa aí nos comentários, ou então se não também, deixa aí, tá? Sempre respeitando. Ou então deixa aí alguma lista de vocês, de algum livro que foi uma grande bomba, que eu gostaria também de estar sabendo. Bom, a gente vê no próximo vídeo, até a próxima e tchau, tchau.